Olá, seja muito bem-vindo ao 8º episódio do Papo de Fé. Sou Samay Pedroso e estou aqui hoje com o nosso convidado de honra, o irmão Vitor Procópio, pregador da Palavra de Deus, e que hoje ele vai nos contar em detalhes o testemunho de conversão dele e como ele tem sentido o chamado do Senhor e como o Senhor já tem usado poderosamente a vida dele para alcançar muitas vidas através da pregação da Palavra. E fique aqui conosco para edificar a sua fé aqui no Papo de Fé. Irmão Vitor, nós não nos conhecíamos pessoalmente, então é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu já tinha ouvido algumas ministrações, eu congrego aqui na Assembleia de Torres, na da Lagoa, então o irmão já ministrou ali em um dos cultos que eu fui, e até na vigília também, né? Então eu já tive a oportunidade de ver essa bênção pregar. Então é uma honra ter o irmão aqui. E eu não conheço o testemunho do irmão, então vai ser algo novo para nós aqui. Com certeza vai impactar e edificar minha fé também, mas agora começando do início. Como foi a sua infância e como foi o seu primeiro contato com a fé cristã? Amém. Paz do Senhor a todos os ouvintes, você que acompanha esta programação. Para mim também é um privilégio, um prazer estar aqui com você e tendo esse contato aqui pessoalmente. É muito bom estar com vocês aqui. Glória a Deus. Enfim, eu nasci num berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe sempre foram cristãos e eu já tive essa linhagem desde berço, saber o que é igreja, saber o que é fé, saber o que era oração. Porém, eu nunca tive uma entrega íntima de mim mesmo, né? Sempre acompanhava os meus pais, meu pai e minha mãe sempre me levavam a cultos, né? Minha mãe sempre da Assembleia de Deus, então cresci nos bancos da Assembleia de Deus, cresci nas escolinhas dominicais. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro, até hoje isso é um marcante na minha vida, eu me lembro que eu estava no conjunto das crianças, eu acho sempre muito importante o trabalho infantil, e era um trabalho evangelístico, e naquele culto, né, seriam 2 noites, fui convidado para ministrar um pregador de fora, a igreja cheia, né, um povo com aquela expectativa, e eu como uma daquelas crianças ali na frente, ouvindo a palavra, só que aquele culto estava diferente, aquele culto a gente não queria conversar, aquele culto a gente não queria se distrair, aquele culto a gente estava ali para ouvir mesmo a palavra do Senhor. Sim. E eu me lembro que no sábado o Senhor me deu o privilégio e a alegria de ser batizado com o Espírito Santo. De 9 anos de idade eu tinha. Então foi aquele algo marcante, eu senti a presença do Senhor, né? Fui para casa alegre, feliz, com sede já de voltar para o outro culto, porque eu queria, né, continuar com aquela presença. E quando eu cheguei no culto, né, louvor rolando, culto rolando, o pregador assumiu para pregar, e antes dele iniciar a mensagem, ele fez uma pergunta, ele falou: cadê aquele menino, aquela criança que foi batizado aqui ontem, no culto de ontem? E aí os meus colegas ali apontaram para mim, fui ele aqui e tal. Eu com vergonha, né? A gente veio de uma família bastante humilde, eu sou caçula entre os irmãos, nós somos em 4 irmãos, e a minha mãe sempre guerreira e tal, então a gente era bem simples, né? Eu lembro como se fosse hoje, estava com a calça, a sandalinha do Seninha, não sei quem é da época do Ayrton Senna aí, vai lembrar disso, tinha uma papete do Seninha, eu estava no culto. E é algo interessante que eu gosto sempre de falar, por conta da gente, sim, são 3 homens e uma mulher, né? Os irmãos. As condições eram poucas, né? 4 filhos, então a minha mãe lembrava tipo, de pagar um corte de cabelo para 3, ela juntou um dinheiro e comprou a máquina, né? Então ela falou assim, então ao invés de eu pagar na barbearia 3 cortes, eu vou juntar esse dinheiro, vou comprar a máquina e eu mesmo corto o cabelo de vocês. Enfim, como eu era o menor, eu não tinha muita escolha, né? Tinha que sentar e minha mãe cortar. E acontece, eu sempre conto isso e o pessoal acha engraçado, mas é uma verdade. Aconteceu que naquele dia do culto, do sábado para o domingo, o cabelo estava grande no sábado. E daí eu falei, mãe, eu quero cortar, né? Hoje o culto vai ser melhor que ontem. Vai ser cheio, estava cheio de Deus. Amém. E daí a minha mãe falou, então senta aqui que eu vou cortar. Os meus irmãos mais velhos, né, o Nelson e o Marcos, mãe, vamos dar uma ideia aqui, vamos fazer um corte legal e tal. E nem nada de profissional, nem nada, era só mais ou menos e cortava. E saiu na época, não sei se vocês vão lembrar, que o Ronaldo, o jogador Ronaldo Fenômeno, fez aquele corte, cortou tudo para trás, deixou só o topete na frente. Ai, Senhor! Os meninos deram a ideia da minha mãe fazer aquilo ali. E cortou, quando eu olhei, ficou a coisa mais ridícula. Falei, mãe, como é que eu vou pro culto assim? Tira tudo, aproveita que já cortou careca, corta tudo. Fui muito envergonhado pro culto.
Então no domingo tava um calor, Baixada Santista, litoral de São Paulo, cidade praiana, Sim. quente, quente, quente. E fui de capuz, calça, papete do Seninha, e eu tava no meio das crianças, todo mundo me apontou, o pregador me chamou Sim. pra frente da igreja. E quando ele tirou aquela touca, mas aquela primeira fileira ali caiu na risada, né? E eu fiquei um pouco envergonhado. Sim. Só que naquela hora ali, ele começou a falar comigo e falou assim: gente, vocês estão olhando essa criança aqui hoje? E aí o ambiente ficou sério. Quero que vocês olhem para esse menino aqui hoje. Deus acabou de ministrar no meu coração para falar para ele e para a igreja, para que vocês ouçam e testifiquem isso. Deus separa ele hoje para o ministério da palavra. E eu lembro que enquanto ele falava, aquela palavra entrava e ardia o meu coração. Uma alegria, uma chama que me queimava por dentro. E eu fui descendo, depois que ele ministrou isso sobre a minha vida, eu já ia descendo para o meu lugar e falou: não tem mais. Virou para trás, no templo da Assembleia de Deus, na cidade de Peruíbe. Alguém separa um lugar desse aqui para o altar, porque esse menino é do altar, Deus poderia ficar no altar. Deus fez coisas extraordinárias naquele culto. Sim. E naquela noite Deus me selou. Naquela noite eu lembro que de tantas referências que uma jovem criança pode ter, quer ser jogador, quer ser lutador, enfim, eu queria ser pastor, eu queria ser pregador. Eu tinha isso na minha mente, eu falava: eu não sei quando vai ser, mas se Deus tem algo para fazer na minha vida, eu quero ser como esse pregador. Eu quero ter essa graça, essa autoridade. Então, essa vontade de Deus, essa vontade pela palavra, pela chamada, ardeu muito forte, ainda com pouca idade, dentro do meu coração. Glória a Deus por isso. Esse foi, assim, o início. E a gente sabe que desde então, o inimigo sempre tenta trabalhar. Isso é uma verdade. Sim. Nossa, mas para todo aquele que tem uma chamada, que tem uma escolha vinda da parte de Deus, entenda. A gente sempre eu costumo às vezes até brincar, quando a gente está em conversas descontraídas, às vezes com alguns colegas, e falam: olha, cara, eu acredito que tem uma fotografia sua assim, que os demônios olham e falam: olha, esse aqui a gente precisa destruir. Sim. E é basicamente assim. Sempre vai haver uma retaliação, sempre vai haver uma luta contrária para que aquilo não se cumpra, para que aquela palavra que foi proferida, que foi liberada, não se concretize. Sim. E comigo não foi diferente, né? Então eu tenho, assim, algumas marcas, né, trajetórias de história. Eu perdi meu pai muito cedo, logo depois disso aí foi um culto marcante. A gente voltou para casa e voltamos a viver nossas vidas, né? Sim. Mamãe continuou indo para a igreja, papai para a igreja, me levavam para a igreja. E logo em seguida eu perdi meu pai muito cedo, né? Dos 9 para os 10 ali, eu perdi o pai muito cedo. Meus irmãos casaram, foram viver suas vidas, já eram maiores, né? Sim. E me peguei em casa, eu com a minha mãe, né? Uma viúva, uma criança dentro de casa, situação difícil. Minha mãe faxineira, sempre muito trabalhadeira. Sim. E pela minha localização, né? Do meio que eu vivia, da onde eu vim de um bairro periférico. Eu sempre gosto de frisar isso, porque hoje em dia a gente vive uma logística que alguém fala assim: é produto do meio. Se nasceu no meio, vai se tornar, vai ser, não vai mudar, não tem. Então quem olhava para minha família, quem olhasse para minha casa, sabia que dali, tipo, é só improvável. Sim. E é esse que o Senhor escolhe. É esse que o Senhor escolhe. Eu hoje, com a maturidade, assim, a gente pensa, eu acredito que num culto como aquele, um pregador dizendo aquilo, liberando aquilo, para quem conhecia a minha casa, dizia: é empolgação, encheu o coração do menino, tá entendendo? E vendeu o sonho para ele. Deus pode fazer na casa de qualquer outro, menos na dele. Muito parecida com a história daquele irmão que pega chorando, o pastor chorão, né? O Genival Bento. Isso, exatamente. Eu vi nos 100 anos da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, ele ministrou lá. Nossa, é lindo demais, né? É de se emocionar. Então, a gente foi, né, a situação foi ficando difícil. Perdemos o pai. Sim. E pelo local que eu vivia, fui ficando muito rebelde. Aquela fase de adolescência, 10, 11 anos, ao ponto de eu olhar e dizer assim: ninguém mais manda em mim, eu não vou mais, e enfim. Comecei a viver por mim só, eu saía para ir para a escola e acabei conhecendo um mundo muito obscuro, né? Então, a minha realidade, às vezes eu posso contar assim, mas não é diferente de qualquer outro jovem ou de qualquer outra pessoa que venha de um subúrbio periférico. Eu fui mais um, entende? Mas louvado seja Deus, que Ele me resgatou, me alcançou e a palavra dele é fiel, né? Mas eu não consegui fugir disso. Eu gosto sempre, todas as vezes que eu conto, o Espírito Santo me inspira. Cultos de jovens, congressos de jovens que eu saio a ministrar.
o Espírito Santo sempre me inspira a contar isso. Sim. Porque essa foi a minha trajetória de vida. Conheci a criminalidade, Sim. ainda muito cedo. Tive envolvimentos com drogas ainda muito cedo. Então, quando eu me peguei dos 11 para os 12 anos, era um menor que além de vender, usava e me envolvia naquele meio e cada vez mais ia me aprofundando. Sim. E ao ponto de ir preso. Então, assim, tem horas que esses tempos eu voltei à minha cidade, fui rever Sim. a minha mãe, meus irmãos. E tem um pessoal que sempre me acompanha nas redes sociais e tal. E outro dia algo me marcou. Enquanto eu passava pelo bairro que a gente morou, né? Sim. Meus irmãos moram lá, minha mãe mora lá. Um dos colegas, assim, conhecidos de antigamente, ele me parou e falou assim: pastor, vou falar contigo, cara. Olha, eu sei que eu tô desse jeito. Eu percebi que ele estava meio embriagado e tal. Sim. Né? E parei, dei atenção para ele. Ele falou assim: mas eu sei que Deus tem poder de fazer na minha vida assim como fez na sua. E o dia que Ele fizer, eu quero viver essa verdade que você vive. E isso marcou meu coração. Porque é alguém que enxergou em mim algo que às vezes a gente não enxerga. Sim. Tem horas que a gente fala assim: não, se eu sou tão pequenininho, tem tanta gente. Mas entenda, você é alguém que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus selecionou, e a verdade é que o céu investiu pesado em você. Sim. Então, tem horas que, menos que você perceba, tem alguém te olhando, tem alguém te observando. Admirando e para exemplo para aquela pessoa seguir. Aquela pessoa, tá entendendo? Sim. E meu coração se encheu de alegria. Então, assim, passei por cadeia, fui preso, é algo que eu gosto também, que me marca muito a minha vida. Eu tinha de 14 anos, 13, 14 anos, era um jovem infrator. Sim. Né? Então eu sempre conto isso porque tem muito novo, né? Muito novo. Envolvido, assim, nossa, até a tampa. Ao ponto de familiares, até né, pessoas olharem e falar: não tem jeito mais. Sim. A história que se contava do Vitor era essa: ou o Vitor vai viver tirando cadeia, ou o Vitor vai chegar uma notícia que ele morreu na mão da polícia, ou ele morreu em alguma perseguição, alguma coisa do tipo aconteceu, que era o que rotinamente acontecia e acontece até Mas hoje. a maioria não tem uma mãe de joelho no chão. Não tem uma mãe de joelho no chão. Sim. Olha, a diaconisa Norberta Procópio é quente. Ela tá viva? Viva, Sim, louvado seja Deus por isso. Eu tenho a alegria de já poder levar ela em algumas agendas minhas, e, enfim, poder sentar e ministrar. Recentemente eu estive em São Paulo e eu fui atender uma agenda na Baixada Santista e ela foi pro culto comigo. E os pastores que estavam ali conhecendo a nossa história, na hora que foi para orar pela palavra, pelo pregador, aí deram a honra da minha mãe orar por mim. Que então, legal. assim, já são 13 anos servindo a Deus, pregando por inúmeros lugares desse Brasil, para a honra e glória do Senhor. E naquele dia, assim, eu voltei à minha terra, voltei àquele lugar, e a minha mãe orou pela minha vida, para ministrar a palavra do Senhor. Isso é muito gratificante. Sim, é bem importante isso que o irmão falou, porque tem pessoas, faz 13 anos então, que você já está nesse ministério de pregar a palavra. Porque muitas pessoas, elas falam o seu testemunho no início, né? Sim. E quando chega assim, no auge de já ter alguns compromissos, já ter agenda, já ser um pregador da palavra, tu quer deixar de ser o ex-preso. Não quer mais. E tu quer, né, agora ser a figura que aparece, de que tá ali, cheio do Espírito Santo de Deus. E o poder, é lindo isso, mostrar que tu é luz do mundo, mas é muito importante também que a gente venha lembrar de onde a gente saiu, porque ainda tem pessoas lá que precisam sair. Às vezes esse podcast, você falando, tendo coragem de falar, vai às vezes chegar uma mãe que está orando por seu filho e não está desistindo daquele que está lá preso. Né? E isso é uma verdade, tão importante, que você falou e me fez lembrar, que eu me lembro que quando eu estava de 13 para 14, eu estava tirando minha primeira cadeia e peguei de 6 meses a 3 anos, dos 3 anos cumpri metade. Então assim, minha esposa grávida, Gustavinho na barriga, não vi minha esposa grávida, não vi o Gustavinho nascer, fui sair bem depois, o Gustavinho já tinha nascido, já estava grandinho, sabe? E eu me lembro que aos domingos de visita, isso para você mãe que está ouvindo, que está acompanhando, receba essa palavra. Quem sabe às vezes as situações de se perdeu, pessoas dizem não vai ter mais jeito, mas quando Deus escolhe, quando Deus chama, a palavra dele é absoluta. Né? Eu me lembro que minha mãe, ela chegava nos domingos de visita e antes de falar qualquer coisa, antes de dar um bom dia, antes de perguntar como é que eu estava, e a princípio eu sou do litoral de São Paulo e me transferiram para tirar uma cadeia na capital, São Paulo capital. Então era distante, dava algumas horas de distância. Então não era todo domingo que eu tinha visita. Então, tipo, a dor da saudade, da solidão, foram me lapidando, me moldando, fazer entender que tipo de vida que eu estava vivendo. E eu me lembro quando minha mãe chegava nos domingos de visita, ela colocava a mão sobre a minha cabeça.
eu sempre conto isso, às vezes as mãos brilhando de óleo de unção. E até hoje eu não sei de onde minha mãe tirava aquele óleo de unção. Porque na visita, revista tudo, tira tudo, não entra nada. Sim. Pois ela entrava com a mão cheia de óleo de unção, ela colocava as mãos sobre a minha cabeça e dizia, lá fora estão dizendo que você é assaltante, traficante. Mas eu profetizo, vai ser pastor de igreja, vai ser pregador do evangelho e vai viajar esse Brasil dizendo que Jesus faz. Todos os domingos minha mãe profetizava sobre a minha vida. E essa promessa está aqui. É mais uma confirmação de que nós, como pais, principalmente, devemos profetizar palavras de bênção. Mesmo que toda a situação pareça favorável, ao contrário, hoje se cumpre exatamente aquilo que ela falava. É lindo demais. Vai ser pregador. E eu ficava com vergonha, porque eu estava no meio do pessoal. Sim, todo mundo falava, mãe, para, não. E ela cheia de autoridade. Assembleana, pentecostal. Eu falei, é melhor eu deixar ela profetizar. Sim. Porque se daqui a pouco ela bate o pé aqui, já manifesta uns demônios aí vai ficar estreita. Sim, coisa exatamente. de crente. Eu deixava ela profetizar. Foi um caso também que eu me lembro que já há um ano preso e falava, eu vou no culto. Minha mãe vinha aqui, às vezes ela ora por mim, mas eu tinha uns cultos que acontecia lá dentro, tinha um pessoal que fazia um trabalho evangelístico, isso é muito importante. E em um daqueles cultos eu fui, resolvi, ó que coisa de Deus. Eu percebi uma coisa, eu vou, mas assim, eu vou sentar no meio. Vou ficar ali porque eu quero só ouvir, sabe aquela saudade de ouvir a palavra do Senhor? E eu já estava já um ano, um pouquinho preso. E daí, eu lembro quando eu estava lá no culto, eu tinha uns irmãos de fora pregando e pregando com autoridade, falando de Jesus, louvor, violão e tal. E de repente eu de cabeça baixa, só escutando a mensagem, daqui a pouco aquele homem foi pedindo espaço, foi pedindo espaço, foi pedindo espaço, e pegou na minha mão e me disse assim, filho meu, chega a me arrepiar falar disso aqui. Que a gente volta na história. Sim. Ele disse, filho meu, te trouxe eu para este lugar. Não para a sua morte, porque eu tenho zelo pela sua vida. Eu tenho te forjado e te formado no ventre da dor. É no ventre da dor. Mas quando tu saíres daqui, usarei essa mesma obra-prima. E na hora eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. Hoje eu entendo que essa obra-prima sou eu. Sim. O vaso, o barro na mão do leiro. Eu usarei essa mesma obra que se quebrou. Mas farei de novo, farei novo e farei do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Eu me lembro que ali já não teve mais postura de durão, nada, a gente se derramou em chorar. Derrama, né? E eu nunca me esqueço disso. Eu nunca consegui encontrar esse profeta de novo, né? Nunca consegui mais encontrar. Mas é que essa palavra entrou no meu coração. Então quando eu saí dali, daí minha esposa, os meus filhos, eu falei, eu preciso pendurar a chuteira, isso não é para mim. Eu fui procurar uma igreja próxima. Estava já o coração angustiado, a alma desejando Cristo. Né? E daí eu tinha uma igreja, Assembleia de Deus, próxima da nossa casa, pastoreada pelo pastor Eliseu. Pastor Eliseu, Deus abençoe. Pastor Eliseu sempre acompanha o nosso trabalho, eu tenho certeza que está aí. Que legal. Pastor Eliseu, meu pai na fé, me ganhou para Jesus, batizou nas águas, me casou, me separou do ministério, me consagrou. Eu comecei a ir lá e eu fui num culto de jovens. E naquele culto o Senhor falou de uma forma tão tremenda comigo que parecia que o culto era só para mim. Lembra dos livramentos que eu te dei, lembra como eu te guardei, lembra como eu te livrei. A promessa está de pé e tal. E quando eu me dei por conta, eu estava na frente do altar chorando, dizendo, Deus, eu quero. Se tu és o mesmo Deus que falou comigo na minha infância. Aqui eu já estava já com 15 para 16. Sim. Se tu és o mesmo Deus que falou comigo na minha infância. E se faltava eu entregar minha vida para Jesus, porque eu sempre ia acompanhado, né, da minha mãe e do meu pai. Aquele dia eu dei um passo de fé e falei, eu quero. Então se tu és o Deus que fala que vai fazer, se tu podes fazer, eu sou esse aqui. Com tudo isso aqui de defeito. E super novo, né? Super já novo. tinha passado um monte turbilhão de coisa. turbilhão de coisa. Nossa. Eu sou tudo isso aqui, Senhor. Se tu quisesse fazer, né, eu me oferto no seu altar. Aquele dia eu me ofertei no altar. E é o que eu vivo todos os dias, Pai. Quando o meu falar, o meu pregar é intenso. Tem horas que eu falo com a minha esposa, eu falo, bem, é entrega, eu não consigo, se eu não for assim, eu não sou eu. Pode ser um congresso, mas também pode ser um culto no lar, com 3 crentes e um cachorro latindo. Uma entrega, porque eu sei o que ele fez por mim. Sim, quem muito foi perdoado, muito ama, né? Muito ama. Eu li essa palavra ontem ainda e é exatamente o que eu sinto também. Eu começo a fazer as coisas e quando vem eu já não quero fazer mais nada, só quero falar de Jesus para as pessoas. E eu também sou muito intensa com tudo que eu faço assim na obra. Às vezes eu tenho que orar, Senhor, eu gostaria de ser, às vezes, um pouco mais calma, mais moderada, mais tranquila.
E eu oro por isso, sabe? Porque eu vejo às vezes as pregações da Viviane Martinello muito calma, né? Quando Das a outras, gente vê, e a já gente já tá lá. É desse jeito. Mas é assim, né? É tudo, a gente lembra, né? E o coração queima em tudo que o Senhor fez. Vitor, depois deste processo de aceitar Jesus e começar a buscar a presença de Deus, qual foi a primeira experiência que tu teve verdadeiramente com Deus? Com Deus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, aquele primeiro amor, meu pastor Eliseu, sempre muito amoroso, né? Foi um pastor assim que me deu a oportunidade, como eu já vinha de uma vida difícil, então já não tinha muita aceitação em alguns lugares, ele me levou para trabalhar, me deu emprego, me deu uma formação assim, eu tinha perdido meu pai, ele foi meu pai na fé, assim, tanto que é um carinho tão grande, que ele trata os meus filhos como neto, enfim, tem um carinho muito grande pela minha pessoa. Nós viemos para cá, o Senhor nos enviou para cá, ele veio aqui nos visitar. E o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, aquele primeiro amor, eu queria estar no culto todo dia. Sim. Eu trabalhava com o pastor durante o dia, à noite a gente já estava na igreja e tal. E aí casei certinho no papel, com a minha esposa, legalizamos, fizemos as coisas tudo certo. Falei, não, eu quero fazer tudo certo. Sim. E aí, para mim poder batizar nas águas, tomar Santa Ceia e tal, tava com aquela sede. E depois já de um ano, assim, né, crente, servindo ao Senhor, casado, batizado, né, na obediência com o meu pastor ali. Eu me lembro que eu estava em um culto e eu sempre separava uma saudação. Eu tinha ganhado um terno bem grandão e um sapato também social, porque eu não estava trocando as roupas, né? Sim. E o meu sapato era bem grandão, que eu tinha ganhado, 44 bem grande, e eu queria estar padrão. Eu preciso estar pronto, porque a qualquer momento Deus pode querer me usar, eu tenho que estar pronto. Sim. Eu colocava os papéis higiênicos no sapato para dar o tamanho do meu pé. Para dar o tamanho do meu pé, mas eu estava alinhado. E daí eu lembro que eu estava num culto, e Deus tomou o pastor, bem na hora da mensagem, assim, Deus tomou o pastor antes de ministrar, e ele falou assim, para a igreja, irmãos, vocês creem que Deus fala nesse lugar? E a igreja, amém. Ele falou, pois é, eu estou com a mensagem aqui, estava com a mensagem para pregar aqui, mas Deus falou para mim passar essa oportunidade para o Vitor, já estava um ano já, servindo ao Senhor, fazendo certinho, e eu, nossa, gelei na hora. Tinha só uma saudação, e fui pregar. Preguei. Primeira pregação, assim, né? Ninguém falou comigo, nem nada, no culto. E, nossa, eu lembro que foi, eu preguei em Marcos, e sobre a tempestade ali e tal. Sim. E eu lembro que Deus, assim, tem cultos que parece que desce. Jesus desce. E aquele dia foi, assim, 15 minutos, e uma glória envolveu a igreja, e acendeu cada vez mais a chama no meu coração. Eu fui para casa, e eu falo, Deus, eu quero mais, só que eu quero saber. Eu tinha umas questões de pergunta, muita curiosidade, eu quero saber como que o Senhor vai me usar. O Senhor falou que o Senhor trouxe as promessas de volta, o Senhor falou que vai me fazer, que me chamou para a palavra. Eu preguei, eu gostei, né, de pregar, eu quero isso de novo, mas eu quero saber, porque às vezes a gente olhava os pregadores da época, eu sou da época do Pará para assistir uns DVD, em casa tinha fita cassete. Marco Feliciano, tinha tudo escrito com caneta. Pastor Adeildo Costa, Elson de Assis, esses camaradas assim que, né, são referência até hoje. E eu queria saber como que seria comigo, né? Será que vai ser mais calmo? Uns são no ensino, outros são mais pentecostal e tal. E sempre orando. E eu gostava de ser até hoje, eu sempre gosto de ir ao monte. Oro, tem horas que eu dou uma retirada, subo ao monte, né? E eu ia toda tarde buscar o Senhor. E no monte de São Paulo, até hoje tem um pé de jambolão, uma torre bem grande, tem um pé de jambolão enorme lá. E eu chorava debaixo daquele pé de jambolão, eu abraçava aquela árvore, ela tem umas raízes grandes, eu ficava entre elas e ali eu me abrigava e chorava. Quando ia ver já estava entardecendo, escurecendo, eu tinha que descer. E eu me lembro que uma dessas subidas à tarde, eu chorando e perguntando, Deus, como que o Senhor vai fazer? Como que tu vais me usar? O que tu tens para mim? Né? Eu quero ser uma ferramenta. E assim como eu falo, você pode me ouvir. Naquela tarde eu vi o Espírito Santo falar comigo nitidamente, assim. Eu sempre ouvia testemunho. Gente que falava, que viu fogo e viu a folha acender. Eu falava, Deus, eu preciso de algo. E aquela tarde o Senhor falou comigo. E enquanto eu questionava, ele falou para mim assim, filho meu, e eu escutava essa voz. Eu escutei essa voz. Eu ouvi também 2 vezes em voz de trovão, mas tem gente que ouve em voz de água. Não sei como é que foi. Eu escutei meio que com ventos e eu escutava a voz, eu entendia a voz. E eu acreditava que o vento poderia ser por causa que estava na região alta, mas eu escutava nítido a voz daquele vento que envolvia. E eu parei o clamor ali para escutar e dizia, filho meu,
te usarei para 3 coisas, mas coisa assim, rápido, sabe? Uhum. Te usarei para 3 coisas: motivar, inspirar e incentivar. E aquela palavra entrou no meu coração e eu queria continuar ouvindo, mas se calou. E eu lembro que eu chorava e agradecia. Obrigado, Senhor, obrigado, eu aceito, obrigado, eu aceito. E eu tenho isso comigo até hoje. Sim, Inesquecível. É inesquecível. E eu sinto que todas as vezes que Deus me usa, seja no púlpito, seja no culto, seja uma conversa. Esses dias eu tive uma experiência, estava com o meu barbeiro e conversando, e de repente dá 5 minutos para mim, estou falando de Jesus e daqui a pouco eu estou pregando. Sim. E enquanto ele cortava, e eu percebi que ele começou a se emocionar e tal, falou, cara, eu precisava disso, e ele começou a chorar, eu falei, só não é o corte, mas sinta a presença de Deus como você quiser sentir. E ele falou, cara, eu precisava ouvir isso hoje. Então eu sinto que Deus me usa assim, para motivar pessoas, para inspirar pessoas e incentivar pessoas. Motivar você a crer, inspirar você a continuar, e incentivar você, que às vezes está parado ou está em dúvida, a mergulhar de uma vez. Deus me usa dessa forma. Então, por onde eu passo, sempre as pessoas falam, irmão, volta de novo, vem aqui e tal. Tu és uma bênção, é tão bom conversar contigo. E eu sou muito assim, a minha esposa fala, nossa, você é bem dado, né? Você conversa, é de mim, assim. Eu sempre brinco que só não é meu amigo quem não quiser. Né? O pessoal manda mensagem. E homem é bem difícil ser assim, É bem difícil ser assim. As pessoas mandam mensagem nas minhas redes sociais, eu respondo e tal. Se é coisa de Deus, assim, coisa séria, eu respondo todo mundo, dou atenção para todo mundo, sabe? Para o culto, falo com todo mundo. Jovens me perguntam, irmão, me dá uma indicação, por onde que eu começo lendo, o que eu começo estudando, o que eu faço agora. Então eu me encontrei. E coisa boa é quando você se encontra no chamado de Deus. Porque acaba unindo o útil com o agradável. Né? A vontade de Deus, quando você se encontra na chamada, você faz com amor. Não tem distância, não tem tempo ruim. Você faz porque ama, você faz porque gosta. Pode ter 10 mil, pode ter 1000, pode ter 100 pessoas, 50, 5 pessoas. Você faz porque gosta. E pode demorar, mas prospera. Prospera. Cresce. Sempre vai ter um avanço. Eu digo que se você avançar hoje 1%, você está muito melhor do que antes. Sim. Esse tempo de espera, a pessoa ficando cansada, desanima, né? Por isso que o Senhor tem que levantar pessoas que realmente encorajem, né? Vai à frente. Continua. Exatamente. Porque essa caminhada cristã não é fácil, né? O Senhor, às vezes, ele levanta um propósito diante de ti, aquece o teu coração lá com 15 anos e ele vai te fazer se tornar rei que nem Davi. 30 e poucos, parece. Eu lembro que eu tinha ali de 15 anos, hoje eu tenho 27 anos, né? Então, se percorreram assim 10 anos. Em 10 anos fui aprendendo, fui amadurecendo, né? Hoje, tem horas que eu olho, eu brinco assim, tem coisa que eu fiz lá atrás, mas não que, né, nada escandaloso, mas que eu já não faria hoje. A gente vai amadurecendo, a maturidade. Né? Eu me lembro que tem um tempo que os pregadores tiravam o terno e balançavam e giravam. Eu acredito em vocês, mano. Eu já pensei em querer fazer também. Louvado seja Deus pelo livramento, Mas a gente entende que são coisas que a gente vai amadurecendo depois da caminhada e vai se encontrando dentro da chamada. Depois que começou essa chama arder no teu coração ali de pregação, e tu ganhou a primeira oportunidade para pregar, depois logo em seguida começou a surgir mais oportunidades ou foi demorando um tempo? Olha, depois que eu preguei, dessa primeira vez que eu preguei na minha congregação onde eu congregava, logo em seguida ficou ali, nossa, o irmão prega, e eu fui pegando gosto por aquilo porque eu já gostava. E eu me lembro que eu mergulhei nos estudos, oração e estudo. Eu gosto muito de ler, em particular assim, meu. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, então quer me deixar feliz, quer me dar um livro, eu gosto muito de ler. Então eu sempre estou estudando, sempre gostei disso. Então eu lembro que com 15, 16, 17 anos eu já mergulhei para cursar o primeiro curso de teologia, né? E eu queria saber mais, entender os porquês, os praquês, o para quem. E fui estudar. E eu lembro que tinha uma galera na época na igreja que falava, não, então, mas tá ficando louco de Bíblia, vai subir para a cabeça, vai jogar uma bola. E eu me lembro que eu decidi estudar, eu decidi ler, eu decidi mergulhar, porque eu estava preparando para o tempo de Deus. E não demorou muito que os convites começaram a vir dentro do bairro, nas vizinhanças, né, nas cidades vizinhas. Aí eu comecei a pregar nos cultos dos adolescentes e tal, aí aquela coisa, tem um jovem ali que prega e tal, leva ele no culto. E assim, começou a acontecer e foi acontecendo, e quando eu me vi, eu estava com pouca idade, pegando rodoviária, pegando ônibus, alguém me levando, alguém me buscando e pregando em inúmeros cultos. Eu lembro que depois que houve uma entrega, que eu
né? Não demorou para acontecer. No meu caso, assim, começou as oportunidades, enfim, começaram a vir. Eu lembro que no começo, eu sofri um pouco de rejeição, será que vai mesmo, será que não sei Sim. e tal, aquele negócio. Eu sempre inspiro pessoas assim, gente, rompa. O início ele é sempre difícil. Sim. O começo... Medo, insegurança, idade também, dependendo da idade. O que vão achar, o que vão falar, né? E eu sempre tive isso comigo. Eu nunca tive problema com as críticas, desde que viesse assim aquelas críticas construtivas de pessoas que construíram alguma coisa. Sim. Porque hoje em dia tem muita gente para criticar, mas quando você vai olhar a situação da pessoa, ela nunca construiu nada. Sim. Né? Porque geralmente o medo falou mais alto. O medo falou mais alto, não conseguiu romper. Sim. Então eu sempre falei, não, Deus me chamou e tal, e fui estudar, fui ler, fui orar, fui me consagrar, e os convites foram vindo, aí as oportunidades foram se abrindo, portas foram se abrindo, de repente, ali na Baixada Santista, todo mundo conhecia, o Vitor e tal, o Procópio, e esse Procópio foi pegando, foi pegando. Eu sempre tive um jargão que a gente sempre usava, assim, no passado, deixa o Procópio pegar, e esse deixa o Procópio pegar, foi pegar, chama o Procópio. E ficou. Glória a Deus. É quando o Senhor decide levantar, ninguém pode impedir, né? E eu entrevistei agora há pouco tempo e me lembra muito também você, o Emanuel, que você conhece, né? O Emanuel é um adolescente que está se tornando adulto ainda, porque 16 anos, bem né? novo, né? Mas também o Senhor tem usado ele poderosamente, né? E ele falou das suas inseguranças. E é uma fase em que a igreja também tem que saber apoiar, né? O local que tu está congregando tem que apoiar esses jovens que estão começando a desenvolver e tem sede, tem fome de fazer. Tem que ter oportunidade para essas pessoas. Isso é muito importante. Né? Porque, que nem você ali, ó, recebeu a oportunidade para a primeira pregação porque uma pessoa foi obediente à voz de Deus, que te deu a oportunidade. E ali você começou a ter sede, fome de fazer aquilo ali. Aí estuda. Se a pessoa não ganha oportunidade depois, ou demora... Exatamente. Vai esmorecendo. É importante a igreja apoiar, né? Incentivar. Tem muito jovem bom, cara. Tem muita gente boa por aí. A gente olha assim, tem hora que a gente tá batendo cabeça em quem vai trazer para congresso, em quem que a gente vai chamar. E às vezes a gente tem muita gente boa pertinho. E querem trazer gente de fora de longe, exatamente. O Arraial tá cheio. Glória a Deus, né? Quais foram as maiores dificuldades no início do teu ministério? As maiores dificuldades que eu enfrentei no início do meu ministério, como eu tive que vencer essa parte, assim, eu sempre digo isso, do descrédito, né? Geralmente na região que a gente vivia. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer mesmo? Eu passei um tempo debaixo disso aí. E o que me dava forças para prosseguir era justamente não desistir. Porque toda vez que eu ia para mais um culto, que eu ia para mais uma noite, que eu ia para mais uma vigília, eu falava, não, Deus está nesse negócio. Né? Então toda a oposição é porque eu estou no caminho certo. Se eu tivesse à beira do caminho, já tinha esquecido, já tinha me deixado. Então, assim, houve assim, aquela descredibilidade. Entendeu? Sim. Há uma mensagem que o Senhor me deu, eu prego ela, a passagem de João 6. Jesus multiplica os pães. É maravilhoso o que Jesus faz, 5 pães, 2 peixinhos. Eu tive no geralzão aqui na sede e o Senhor me permitiu ministrar essa palavra. E o interessante é que quando Jesus olha para aquela multidão, 5.000, sem contar homens e mulheres, há um questionamento de Cristo. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Eles passaram o dia inteiro comigo. Olhou para os discípulos e o texto deixa bem claro dizer que Jesus faz uma pergunta para experimentar eles, capacitados, estavam em cima, estavam andando com Jesus. Da onde tiraremos alimento? Nem se tivesse dinheiro, Felipe fala, daria para comprar pão para todo mundo. De repente surge nesse cenário da multidão um jovem. Sim. Surge um menino. Não tinha nome, não era conhecido. Mas o que o menino tinha? Ele tinha uma alforje. Uma alforje tinha 5 pães e 2 peixinhos. E eu acho isso aqui incrível. Porque o André despreza o que o menino traz. Ele fala, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para uma multidão? E às vezes a gente se encontra com algum André. Até canta, até prega. Sim. Mas o que é isso para tanta gente? Chama outro. Até faz, mas deixa para uma outra oportunidade. Até tem promessa, mas veio da favela. Mas veio da favela, ele veio da multidão, deixa ele lá, tá entendendo? E quem sabe eu esteja falando com alguém, Samai, algum jovem, pregador, você que tem uma chamada, você que é escolhido por Deus, que já passou por uma situação como essa, e às vezes você se pegou pensando, é verdade, eu canto pouco, eu prego pouco, eu sei pouco, mas aqui vai uma verdade de Deus para a sua vida. É pouco enquanto está na nossa mão, porque quando chega na mão de Deus, Ele multiplica e faz alimentar muita gente. Sim. Naquele dia, as 5.000 foram alimentados pelo que o menino trouxe. Os discípulos foram alimentados pelo que o menino trouxe.
Então, aconteça o que acontecer, na sua bagagem, sempre leve o pão. Na sua bagagem, sempre leve o alimento. Glória a Deus. Como a sua família reagiu ao seu chamado para o ministério? A família, olha, foi algo marcante, porque como eu tive esse processo da minha vida, então, minha mãe teve que me visitar, meus irmãos foram me visitar, então o caçula acabou dando muito trabalho. Né? E quando eu me entreguei para o Senhor, que eu comecei a servir ao Senhor, essa verdade foi tão transparente que quando aconteceu alguma coisa, liga pro Vitor. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Essas semanas atrás ainda, meus familiares, minha irmã, com algumas situações, Vitor, ora e tal. Ou seja, eu acabei virando uma referência dentro de casa, espiritual. Sim. O caçula acabou, Deus levantou e virou uma referência espiritual dentro de casa. Se tem alguma coisa para orar, às vezes é à distância, eles ligam, contam o que está acontecendo, pede oração, pede uma direção. Quando eu vou na casa deles e quando posso ir lá, saio a orar. Os seus irmãos todos são evangélicos Eu hoje? tenho só um mais velho, conhecedor, que ainda está um pouco distante e tal, mas todos são conhecedores da palavra, mas o meu irmão do meio é evangélico, e até pastor, tem um irmão pastor também. Eu tenho a minha irmã e minha mãe congregam juntas. Sim. Todo mundo crente. Que bênção. Então assim, foi levantando um ou outro e... Glória a Deus. E a tua mãe mora aqui com você? Não, ou... minha mãe mora toda... Aqui só temos nós, moram todos em São Paulo. Na verdade, a gente veio pra cá incumbidos de uma chamada de Deus. Nós fomos enviados como reforço para o nosso ministério. Né? Nossos pastores já estão aí há 7 anos, né? E também são de São Paulo, é um campo de São Paulo dentro de Santa Catarina. Então fomos enviados como missionários. E desde lá eles foram pedindo reforços. Em 2020 eu vim a Santa Catarina ministrar num congresso, mas eu nem pensava em morar aqui. Ministrei no congresso, 2 noites, passei alguns dias aqui e tal. Voltei embora. E depois Deus foi trabalhando, direcionando o trajeto 2 anos depois. Quando me peguei, os pastores disseram, acredita que eu estava orando e eu via vocês vindo para cá ajudar a gente, Deus ia direcionar vocês para cá. Falei, olha, se Deus confirmou no coração de vocês, tem que confirmar no nosso, porque é bem longe, né? Sim. E quando nós vimos, os caminhos apontavam aqui. Eu estava indo nos cultos e Deus tomava as pessoas e dizia, o tempo de vocês acabou, estou levando vocês para uma terra, para usar vocês e tal. Minha esposa às vezes na rua andando, irmã, Deus está levando a sua família e tal, Deus tem uma obra na vida do teu esposo, vai levar vocês e tal. E o Senhor nos trouxe para cá, já estamos aqui há 3 anos, debaixo desse chamado. Em Sombrio daí? Em Sombrio. Viemos para cá para atender essa chamada. Sim. Aqui ficamos, assumimos uma congregação, eu e minha esposa, ficamos pastoreando na cidade do Balneário Gaivota. Sim, ficamos pastoreando lá, né? E hoje eu auxilio na nossa igreja sede ali em Sombrio e atendo as agendas. Que bacana. E hoje você está com 27 anos, olha 27 isso que Quanta eu coisa aconteceu, assim, né? Quanta coisa aconteceu. E hoje vocês têm um casal de filhos, isso? Temos um casal de filhos, nós só tínhamos o Gustavo, né? Sim. E a Isabela, em casa a gente até brinca, todo mundo é paulista. Só a Isabela é Catarina. A Isabela nasceu aqui em Araranguá. A Isabela pode dizer que ela é daqui. Sim. O Senhor deu para nós aqui o presente, a Isabela, aqui no campo missionário. Né? E o Senhor tem cuidado de nós aqui. Sim. O Gustavo, eu também já presenciei ele cantando, né? É uma bênção de Deus. E canta desde muito cedo, né? E realmente é uma tocha viva nas mãos de Deus, gente. Olha que menino abençoado. E como você e sua esposa incentivaram esse ministério dele tão jovem? Olha, como a gente aceitou Jesus, o Gustavo ainda era bem pequenininho, então os nossos caminhares na fé, o Gustavo já foi introduzido ali, né? Então a gente naquele primeiro amor, eu me lembro que eu aceitei Jesus, me batizei, a minha esposa me acompanhava sempre bem certinho, mas uns 2 anos depois da minha conversão, ela se converteu, então a nossa casa foi aparelhando, o Senhor foi ajustando tudo no trilho, sabe? Então o Gustavo já veio nessa sequência. Eu me lembro que eu estava pregando no Vale do Ribeiro, em São Paulo, passei uns 12 a 15 dias ministrando, junto com a minha família e tal, e em uma das igrejas, quando eu estava encerrando a mensagem, fazendo o apelo, o Gustavo se desprendeu do colo da mãe, ainda pequeno, 6 anos ele tinha. Sim. E levantou a mão em lágrimas e queria aceitar Jesus. Eu não estava entendendo, e minha esposa me dando sinal de lá do banco para cá. Ele quer aceitar Jesus, ele quer aceitar Jesus. E isso me marcou muito, porque uma coisa é você ir para a igreja com o pai crente. Sim. E outra coisa é você ser crente com o pai crente, com a mãe crente. Sim. E isso é muito importante quando um jovem, um adolescente, uma criança se encontra, sente esse chamado. E o Gustavo começou muito cedo, e eu tenho alegria porque eu estava pregando, então... a mensagem entrou no coração dele também. Sim. Ele aceitou Jesus com 6, 7 anos. Ele já cantava em casa. Né? Escutava os louvores e cantava.
E uma vez a gente estava num culto e um pastor presidente foi ministrar na nossa igreja, no culto de Santa Ceia, e enquanto ele estava ministrando, ele parou de pregar assim e olhou para as crianças e apontou aquele menino ali do meio, bem parecido comigo. Aquele menino ali do meio. Ele, levante a mão, Gustavo levantou a mão meio envergonhado. Ele disse, o Senhor acabou de me inspirar a dizer aqui que o Senhor está levantando esse menino com um dom de maestria, música. Deus vai envolver ele na música e em instrumentos. E Gustavo começou a chorar e receber a palavra. Muito cedo também, com 8 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Né? Então ele sempre teve essa condução, sempre me acompanhou nas agendas, vai ao monte comigo, Gustavo meu companheirão e tudo. Em Oscar, eu estou subindo o monte, ele, papai, vou também, e vai junto, e vem orar. Que então bênção. ele tem essa pegada assim dentro de casa, porque a gente, é difícil parar, né? Então a gente sempre está ativo. Então a busca é constante, a consagração é constante, tem hora uma segunda-feira, outra que a gente dá uma descansada. Sim. Mas então ele já entrou naquele ciclo ali, a nossa casa é assim funciona. E o Senhor tem levantado Gustavo e a gente fica muito Na feliz. verdade, é o Senhor que desperta, né? Desperta. Porque a gente vê que tem muitos pais que têm o ministério, têm a chamada, mas as crianças estão ali adormecidas, né? Porque não despertaram espiritualmente Sim, ainda, vão o na Senhor igreja por desperta. obrigação, né? E o Senhor, quando Ele quer mexer, Ele já move desde cedo para aquela criança desenvolver. Tu sabe que eu lembrei agora, num culto que eu fui, o meu filho, o Arthur, que tem 11 anos, ele tem chamada para ser pregador desde meu ventre. E o irmão estava pregando num culto ali na Assembleia de Deus e você entregou um recado para ele. E você botou a mão na cabeça. E eu dizia para ele, filho, tu tem a chamada para ser pregador. E ele não acreditava, porque era a mãe que estava falando, tu entende? E eu dizia para ele, não, a mãe, né, já recebeu algo em relação a ti. E o inimigo lutou muito contra a minha gravidez e tudo, né? E eu sabia que o Senhor tem uma obra muito grande na vida dele, até para pastor, né? E o dia que o irmão pregou foi a primeira vez que ele recebeu algo. E daí o irmão botou a mão na cabeça dele assim, e você pegou e botou e disse assim, ó, esse menino vai ser um grande pregador da palavra. E ele começou a chorar, e ele assim, mãe, eu recebi um recado de Deus a primeira vez, ele assim. E aquilo acendeu nele, foi o dia que ele viu o Gustavo, e ele disse, nossa, eu senti muito Espírito Santo quando ele cantando, então foi uma bênção, né? Deus realmente foi algo que marcou muito pra ele, né? Com certeza ele vai assistir isso depois. Deus é contigo, viu, Arthur? Segue nessa tua força. Glória a Deus. Em relação ali ao chamado do Gustavo, ele... Nessa parte de louvor a gente vê que ele se sai super bem e vai, desenvolve convidados já para cantar em vários lugares. Ele já está gravando algo? Vocês têm interesse? Como Sim, é que... o Gustavo hoje ele faz parte da gravadora toda Covers. Né? Ele sempre teve um sonho, depois que ele começou a cantar nas igrejas, ele falou, papai, eu tenho um sonho de fazer um algo bonito, algo mais para ele. O Gustavo, assim, ele é tão puro. Ele brinca, ele é uma criança, ele tem 12 anos, até a hora que eu me pego em casa com o Gustavo no chão, fazendo um desenho, brincando normal, às vezes ele quer subir na árvore, mas ao mesmo tempo, sem ninguém falar nada, às vezes ele está orando, às vezes ele já está com a Bíblia na mão, às vezes ele já puxou o teclado, está tocando sozinho, então é algo natural que acontece com o Gustavo e a gente deixa ele bem à vontade. E ele sempre vai, eu queria gravar algo legal, ter um vídeo legal produzido. E a gente juntou um dinheirinho, fizemos uma vaquinha, eu e minha esposa. Montamos um recursinho, ele vendeu uns númerozinhos para beneficiar ele, para pagar a viagem e o clipe. O primeiro que eu gravei, que é o carro-chefe dele, cover, A Tua Palavra, a gente pagou porque era um desejo dele, foi um presente para ele. E repercutiu, é o carro-chefe dele, já alcançou assim, acho que quase 2 milhões de visualizações em pouco tempo, sabe? E aí a gente teve um retorno da gravadora, como que Deus faz que a gente pagou para ele gravar algo para ele, repercutiu, todo mundo começou a colocar as páginas. Começaram a publicar e a gravadora entrou em contato com a gente, o menino é bom e tal e tudo. E enfim, lançaram um contratinho pra eles, que aí o Gustavo já tá com 10 a 13 clipes gravados. E tudo por conta da gravadora. Enfim. As produções, os lançamentos, aí a gente já não se envolve mais financeiramente. A única coisa que não entrou nesse contrato é o percurso, como a gente está aqui. Daí eu acabo levando ele a São Paulo, a gente tem só o gasto com a viagem, mas aí ele faz parte da Covers, então toda essa produção, aquilo que para ele era um sonho de ter algo só para ele, agora ele tem que bater continuação na gravadora, tem os dias de gravar. Aí quando ele vai a São Paulo, igual a gente foi agora, tem um mês e pouquinho, a gente foi a São Paulo, aí ele já grava uns 5, 6, para no decorrer do ano ir soltando conteúdo. E tem muita coisa boa. Semana passada saiu um lançamento novo, mais um. Vou pesquisar ali, que bacana. Tá lindo, já são, acho que são 13. E em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify,
aonde você colocar Gustavo Que Henrique legal. cantado playback, você quer cantar às vezes no ritmo do Gustavo, Sim. tem playback também. Que bacana, que bênção, olha. Vamos para a parte de libertação agora, das experiências que o irmão já teve aí, dessa parte de ministração, né, que você faz nas igrejas. Você já presenciou libertações impactantes? Poderia compartilhar alguma que marcou mais a sua vida? Olha, a gente passa em muitos lugares e temos a alegria que todo culto é marcante, né? A gente que vai para cultuar, entregar, todo culto ele é especial. Sim. E tem cultos que a gente, né, Deus manifesta a sua glória, a gente volta muito feliz a batismo, com o Espírito Santo, com crianças. Sim. E eu me lembro que uma vez aconteceu um caso, que a nossa igreja sempre ia cooperar com uma Assembleia de Deus que era distante da nossa, mas eles sempre faziam um evento muito top. Essa igreja fica em Itariri, né, numa região rural do estado de São Paulo, mas é uma baita de uma igreja e chama a igreja de bambu, porque a primeira igreja foi feita de bambu. Então Sim. até hoje é de material, mas por dentro, o revestimento da igreja por dentro é de bambu, para não perder as origens, né? Uhum. E de ano a ano a gente ia, a nossa igreja ia, nosso pastor até hoje tem aliança com eles, de ir lá cooperar no evento deles. Eu me lembro que o primeiro evento a gente foi uma glória, o segundo evento no ano seguinte a gente estava, e eu me lembro que eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, nossa, eu tinha uma vontade, quem me dera pregar no evento desse, assim, acho que dava umas 500 pessoas sentadas, assim, muita gente, né, chama de pregador, aquela vontade, quem me dera pregar no evento desse. Passou-se um ano, no ano seguinte a gente voltou para cultuar, né, tinha um pregador marcado, Sim. e tal e tudo. Irmã, você acredita que por uma adversidade, um problema de estrada, o pregador não ia conseguir chegar? E aquele vucu-vucu, 8 horas, 8h30, 9 horas. Sim. E a gente percebia que a liderança estava um pouco meio pra lá, meio pra cá. E de repente alguém falou assim, olha, tem um rapaz ali que eu acho que se você conversar com ele, ele prega. Você já viu ele pregar? Eu falei, ele prega, ele tem uma palavra. Eu acho que vai dar bom, né? O evento já tá aí agora. Sim. Eu louvo a Deus por isso. E assim, eu já atendi umas agendas, mas desse dia foi o marco assim de Deus, sabe? Aí a irmã me chamou. Vem cá e tal, você entendeu, irmão? Vem cá, com todo carinho. Eu não queria que o irmão se sentisse assim, né? Segunda opção, ela falou assim, eu queria que o irmão se sentisse como um step. E quando eu ouvi essa palavra step, eu fiquei assim, meio comigo, a gente, né, quer se indagar por dentro. E daí o Espírito Santo me deu um pensar diferente. Não se sinta um step, na verdade o step ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque o step é a garantia de que você vai chegar no objetivo. Sim. Né? Então, alguém que anda sem step, se furar o pneu, você fica no meio do caminho. Mas se você tiver um step, você chega no destino. Então, seja um step. Vai acontecer, vai chegar. E é uma oportunidade, né? Imagina. Um eventaço. E daí eu falei, não, sem problema nenhum, eu prego sim. Sim. Faltava meia hora, daqui a pouco nós vamos passar a oferta e vamos chamar o irmão. E, mano, Deus bradou naquele evento. E eu me lembro que do lado tinha uma moça, ela tinha uns 16, 17 anos e ela era cometida por uma paralisia. Eu tenho esse testemunho marcado na minha vida. Sim. E depois que acabou o culto, a mãe dela até falou que o sonho o sonho da mãe, era, antes dela falecer, era ver aquela jovem andar. De alguma forma, ela falou assim, eu queria só que ver ela caminhar um dia. Porque a minha casa se tornou um hospital, para eu conseguir viver com ela em casa. Muita aparelhagem e tal. E naquele culto desceu uma glória tão grande, na hora da ministração, da palavra, assim, Deus envolveu com uma nuvem de glória, que de repente aquela moça levantou da cadeira de roda, a cadeira dela era uma cadeira grande, especial, assim, que ela ficava só deitada, as mãos tortas, ela levantou e começou a andar, ela foi até o meio da igreja. Essa moça não recebeu um milagre de viver normal, ela voltou depois para a cadeira de roda, irmãos, mas naquele culto, Deus tomou com uma glória tão grande, que ela levantou da cadeira tomada por Deus e andou, passou na frente da mãe dela. Quando aquela menina andou na nave da igreja ali, cara, eu não via mais nada. Parecia que assim, o céu tomou o culto, uma glória desceu no lugar. E aquilo marcou a minha vida. E eu senti a presença, a nuvem da glória de Deus comigo, naquele lugar. E assim, foi algo marcante. Esses olhos aqui que a terra há de comer. Viu o Senhor levantar uma jovem com paralisia, tomada pelo Espírito Santo, e ela caminhou na igreja. E assim, desceu uma unção muito grande. E terminou o culto, a mãe dela falou assim, o Senhor pode me levar, o Senhor já pode me recolher. O que eu pedi, o Senhor fez nesse culto. E isso marcou muito a minha vida. Assim, que eu foi era pra muito realizar novo, o pedido da mãe, que era uma serva de E eu que estava ali, que nem ia pregar,
De repente estava todo mundo envolvido naquela glória. Sim. E daquele evento em diante, pra você ter uma noção, eles fazem de ano em ano. Uhum. Eu saí os outros 2 anos seguintes, eles já não, naquele culto, não fecharam com ninguém. Nos outros 2 anos seguintes, eu então preguei os 3 anos consecutivos. Eu saí com a agenda para os outros 2 anos, depois daquele culto que Glória eu a Deus. aceitei aquele convite. Oh, era só o step. Era só o step chegou. Não, é que na verdade o Senhor ele abre essas oportunidades para ver se a gente vai ser orgulhoso. Orgulhoso. Exatamente. Porque assim, ó, às vezes a gente no início a gente só quer pregar para 2, 3 pessoas falar de Jesus. Mas depois, vai ser uma segunda opção. Já tô pregando, já tenho. Daí vai ser a segunda opção de alguém. Sim, não, lá na minha cidade todo mundo me conhece. Você quer. Não, a gente tem que fazer por amor, né? E o Senhor, ele nos levanta para que a gente venha abrir, né, a possibilidade de outras pessoas conhecer Jesus e também para ver a glória dele acontecer. A glória dele. Tudo para ele. E eu creio nisso, sim. Que Deus ele prepara essas oportunidades. Sim. E toda oportunidade, você que canta, você que prega, toda oportunidade ela é preparada por Deus. Por isso que isso é muito importante. Outro dia eu ouvi algo muito interessante. A gente não deve, muitas das vezes, querer a oportunidade de ninguém. Como eu digo querer? É que às vezes a gente está num lugar e às vezes pensa, nossa, mas se fosse eu, se eu tivesse aí, se fosse eu pregando, não era, se fosse para ser você, era você. Sim. Não queira ocupar uma noite que não é sua. Tá entendendo? Não queira ocupar um momento que não é seu. Deus tem os seus momentos. Sim. Nem que se preciso for, Ele te tire de trás dos bastidores, mas se for o teu momento, vai acontecer. E se a pessoa tá lá é porque era o momento dela, momento tá lá. dela. Porque muito ela também trabalhou, buscou, orou. Então a pessoa chegar no nível de estar à frente de uma administração, está sendo muito usado. O Senhor não ergue qualquer um. A pessoa foi até o pó muitas vezes, é muita lágrima, é muito choro, para o Senhor começar a levantar. É verdade. Né? Porque Ele quer ver realmente onde é que está o nosso coração. Se é no crescimento que Ele tem para dar, ou se é nele. É nele. Né? E tem que ser nele. O que você tem visto Deus fazer de mais poderoso em suas agendas e pregações atuais? Bom, eu tenho uma alegria de ver Deus salvando muitas pessoas. Meu coração ele fica muito alegre. Né? Tem horas que a gente termina o culto e é maravilhoso quando há Pentecoste, batismo, a gente gosta disso. Eu sou pentecostal, quem me conhece sabe que eu gosto. Sim. Mas há uma alegria profunda na minha alma quando eu vejo uma alma se render ao Senhor. E ainda mais quando às vezes eu encerro uma ministração com 5, 6, 9. Sim. Eu lembro que quando eu estive aqui em Torres, teve um geralzão, foi um trabalho muito lindo. Teve 10 almas, 10 jovens chorando na frente do altar. E isso é tão gratificante. Eu estava nesse culto. Que a glória do Senhor, é o Senhor quem faz. Né? Isso é tão maravilhoso. Né? E aquela pessoa sai do culto ali querendo ser crente, querendo se firmar ao Senhor. A gente entende que esse é o objetivo. Esse entender de conversão, você entender que não dá para viver sem Ele. Porque não adianta a gente pular, a gente se alegre segunda-feira, aquela mensagem não te confronta mais. Não vale muito mais uma mensagem aplicada no profundo do seu coração, da sua alma. E a minha maior alegria é quando eu vejo jovens, pessoas, homens, velhos, idosos, rendendo-se ao Senhor. Sim. É o maior milagre, né? O milagre de ser convencido a ser transformado, né? E ali o Espírito Santo começa a entrar e também, né, convencer as pessoas aos pouquinhos. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo que ela dá. Que é o que importa, é o primeiro passo. Sendo uma ferramenta, eu me sinto uma ferramenta. Deus me usa. Quando eu oro, eu sempre falo, Deus, eu quero ser uma ferramenta e eu preciso que o Senhor me amole todos os dias. Para que haja eficácia no que eu faço. Porque senão fica só performance, fica só técnica, fica só habilidade. Né? Eu quero ser uma ferramenta que o Senhor use, que tenha êxito na salvação, no convencimento aos corações. Isso me alegra. Exatamente, é muito importante falar sobre isso que tu mencionou, porque muitos pregadores, depois de um tempo que vai perdendo a chama do amor inicial, né, ele desenvolve os dons. Sim. Né, então a palavra, tudo isso torna uma certa performance se tu não continua se submetendo à busca. A busca de as renúncias, só pela performance. A intimidade, e o secreto com o Senhor é que vai te fazendo tu descer e que o Espírito Santo venha te usar. Sim. Né? Porque a revelação, ela não perde. O dom continua ali, e Deus continua te usando como boca, mas às vezes a pessoa fica se perdendo. Se perde dentro daquilo ali, e quando você vê, você está só entregando aquilo que você já conhece, já sabe. Sim. Às vezes Deus tem algo mais profundo. Sim. Mais profundo ainda. Então essa verdade de estar no secreto todos os dias, eu sempre digo, o altar em oculto
é muito melhor do que o altar exposto. Sim, E a gente se sim. preocupa com o altar exposto, o que vão ver, o que vão achar, Sim. o story que vai dar pra gente fazer, a Aham. curtida e o coraçãozinho que vai subir. Sim. Mas o que conta pra Deus é o seu altar Sim. no culto. Quando você chora, né? Outro dia eu vi agora uma postagem de um amigo meu, e é uma verdade. A gente vê o pregador sorrindo, aquela eficácia, aquela Sim. mensagem impactante, mas há um secreto de lágrimas. Sim. Há um secreto de tantas lágrimas, de tantas renúncias, né? De tanto assim, eles podem, você não. Exatamente, tantas renúncias. Renúncias, tá entendendo? Eles podem, você não. Mas eles podem, você Sim. não. Tá entendendo? Você é uma flecha, você precisa entender. Eu coloco isso todo dia. Eu sou uma flecha que estou dentro da aljava do guerreiro. Sim. Então, assim, eu já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Né? E o Senhor diz isso todo dia pra nós, né? Então, queira ser uma flecha. Sim. Queira ser uma flecha. É. Tem horas que a flecha, ele vai puxar para trás. Às vezes você pensa, é para me esconder, é para me parar. Não, é para você pegar um impulso para alcançar o objetivo. O Senhor tem feito muito isso comigo nos últimos tempos, sabe? O Senhor me afastou de muitas pessoas Puxa que eram pra trás. muito íntimas. É. E eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, de ser espontânea. E do nada eu vejo assim, todo mundo se afastando, sumindo. E daí cada vez que eu penso em reclamar, Senhor, né? Daí o Senhor levanta alguém e diz, eu te quero sozinho comigo. Eu sempre digo isso, porque assim, eu conheço bastante gente. A gente Sim. acaba conhecendo bastante gente, todo mundo fala, pega o meu telefone, tem 300 contatos ali. Mas ao mesmo tempo, tem horas que tratando de ministério, de chamado, Sim, tem tu horas se que sente sozinho. É um chamado que eu falo com todos, tá entendendo? Mas não dá para ter aliança. Não dá. Aliança com todos. É você entender a chamada, entender o ministério e falar assim, não, Deus me escolheu para ser uma diferença. Eu preciso ser diferente. Sim. Eu preciso ser essa flecha. E até a questão também de, às vezes a gente abre a boca, né, falando com alegria e com o coração puro daquilo que o Senhor já falou que vai fazer nas nossas vidas e acaba circulando no nosso meio até de pessoas muito próximas à questão da inveja, Sim, né? Daquilo que o Senhor vai fazer. E eu tava vendo um outro podcast essa semana que falava muito de uma pastora falando sobre a inveja, né? E ela falando ali, eu achei muito interessante, porque ela disse assim, ó, o invejoso, tu não deve conviver com ele, tu deve fugir. Sim. Né? Saul, ele teve inveja de Davi, e quando ele começou a invejar, porque Davi tinha matado 10 milhares, né? E ele tinha matado menos, então como ele começou a invejar, Davi, em vez de bater contra, ele fugiu dele. Exatamente, porque com o invejoso tu não tenta guerrear, tu não tenta ir pra oração, não. Tu foge. foge. E realmente o fugir hoje das nossas vidas é o que? A gente se resguardar. Convive com todos, mas nem todos tem que saber do teu plano. É o mínimo. Entender que a flecha, se olhar para a aljava de um guerreiro, ele não anda com turbilhada, porque pesa. Sim. Ele seleciona as melhores, coloca as melhores juntas e vai para a guerra, porque ele sabe que aonde ele atirar aquela flecha, ela vai atingir o objetivo. Então seja uma flecha. Estou aqui. E às vezes não é por umas pessoas ser melhor do que outras. O Senhor não faz exceção de pessoas, mas tem pessoas que aceitam ser moldadas na mão do guerreiro. E tem pessoas que não, tem pessoas que continuam, às vezes estão lá 20 anos na igreja e continuam se debatendo, continuam, né, indo contra os planos do Senhor, porque Ele quer usar todos. Sim, Ele quer amolar todos, Ele quer ajustar todos. Mas não se permitem. Não se permitem, daí não vivem aquilo que o Senhor tem. Extraordinário. Exatamente, perfeito. Vamos finalizar com um conselho, uma palavra, algo que você sinta de compartilhar para quem tem chamado e ainda não sabe como dar os primeiros passos. Passa para o nosso público o que o Senhor tem colocado no teu coração. Olha, o conselho que eu sempre gosto de deixar para essa geração, você jovem pregador, você que tem uma chamada, você moça que canta, né? Você que sente o seu coração arder para uma chamada de Cristo na sua vida, eu sempre digo isso, são 3 pilares, eu levo comigo 3 pilares, aprendi a levar comigo, né? Com o decorrer da caminhada, com erros, acertos, a gente vai aprendendo a alicerçar isso. Então eu tenho comigo 3 pilares de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua família e fidelidade ao seu ministério. Então você que quer ter um ministério com excelência, não estou falando de fama, de glamour, estou falando de um ministério com excelência, de frutos, né, gerados por onde você passar. Tenha esses 3 pilares na sua vida. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seja fiel ao seu ministério. Por quê? Porque é o essencial, né? A sua vida com Deus, ela tem que ser prioridade, né? Eu posso orar sem pregar? Posso. Só que eu não posso pregar sem orar. Tá entendendo? Preciso ter uma intimidade com o Senhor, essa fidelidade.
A família, a mesma coisa, os que são casados, os que são solteiros, honre seu pai, sua mãe, você que é casado, honre o seu cônjuge, né? Porque é o conjunto do seu ministério, porque o que adianta você ganhar todo mundo, ser aplaudido por todo mundo e você não ser essa referência dentro da sua casa, você não ser referência para quem está perto de você. Então essa fidelidade vem a Deus, vem a sua família e também ao seu ministério. E aqui é um ponto que eu gosto muito de ensinar sobre isso, porque quando se trata de ministério, você precisa ser fiel à igreja que você congrega. Eu saio bastante, me convido bastante para pregar, mas às terças-feiras de estudo eu tô lá para ouvir o meu pastor pregar para mim. Né? Aos cultos de Santa Ceia eu tô lá para ceiar com os meus irmãos. E quando também surge alguma necessidade que eu preciso fazer algo, né? Outro dia meu pastor brincou comigo, então, você faz muito evento, está nos eventos muito das igrejas, tem que fazer um evento aqui. Nós fizemos recentemente um vigilhão, uma bala sombrio, a pedido justamente por isso, que a gente faz bastante nas cooperações das igrejas, e foi bom que foi bastante igreja que a gente anda por aí, foi lá cooperar com a gente. Então você precisa ter essa fidelidade com o lugar que você congrega, a casa que você congrega. E tem base bíblica para isso, Vitor? Tem. Você se lembra do Samuel? Jovem Samuel, filho de Ana. A Bíblia diz ali no capítulo número 2, você que gosta de Bíblia vai lembrar disso aqui, que Samuel, o Senhor está dizendo ali que Samuel crescia em estatura, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, e servia perante Eli. Quem era o Eli? O pastor da igreja, o sacerdote. No templo, né? No templo, tá entendendo? Então o que acontece? Ele crescia, as pessoas viam o crescimento, viam a evolução, viam que ele era diferente, mas ele tinha alguém para bater continência. E é um problema que nós temos hoje em dia, tratando-se dessa parte, que hoje em dia a gente não quer mais bater continência para ninguém. A gente não quer, não, que Deus me chamou, Deus tem uma chamada, irmão, se eu não ouvisse os meus pastores, se eu não escutar os meus pastores, se eu não servir a Deus diante de alguém, tem que ter alguém para ser minha cobertura, né? Aos lugares que eu vou, eu ando comigo, eu sempre tenho isso, muitos lugares nem me pedem, mas a minha carta está aqui, tem alguém sobre mim, tem alguém que sabe onde que eu estou, que sabe onde que eu estou pregando, quando eu volto eu trago a minha assinatura, meu pastor sabe aonde eu fui, então há essa importância de ter essa fidelidade, para que você tenha um ministério com eficácia e excelência, aonde você for. Né? O Samuel sucedeu bem em tudo que ele fez, foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Ó, quantas chamadas ele teve. Sim. Tratando-se da obediência. Porque, pela lógica, era Ofni e Finés para dar seguimento ali. Sim. Mas deu tudo errado. Por falta de quê? De obediência. Então, se você quer ter essa evolução, e Deus se agrada disso, Deus escancara a porta do céu sobre a sua vida, isso é uma verdade, porque honra, né? Eu vivo isso. Tá entendendo? Há uma frase que o pessoal gosta de usar, que diz assim, a unção que você honra é a unção que você atrai. Eu acrescento algo a mais, a unção que você honra e respeita. Porque tem alguém que honra, admira, gosta, mas não respeita. Sim. Respeitar é diferente. Quando dizer não, é aceitar o não e ficar. Quando dizer fica, é ter que desmarcar e ficar. Sim. Tá entendendo? Então a unção que você honra, respeita, essa é a unção que você atrai. Né? Então se você tem alguém que você admira, que você espelha, que você vê Deus na vida dessa pessoa, se você tiver a disposição de honrar e respeitar essa pessoa, essa unção você atrai. Eu vivo isso. Sim. Eu sou portador disso. Sabe? Então, pilares de fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua família. Seja fiel ao seu ministério. E Deus vai te levar muito longe. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus coloca os dele também. Glória a Deus. Muito importante isso que tu falou. Lembrei agora de um assunto. Hoje nós vemos que existem muitas igrejas, né? Na nossa época de Assembleia de Deus, lá da nossa infância, não existia tantas, né? Mas a gente veio num meio mais tradicional em que é muito importante uma carta de recomendação. Ou até uma transferência de uma igreja para outra, porque eu creio muito assim que nem sempre a pessoa vai ter que viver a vida toda naquele ministério. O Senhor, ele leva, ele tira de um lugar, ele manda para outro. Muitas pessoas às vezes não vão criar raízes naquele lugar. É uma tenda. É uma tenda, é um momento que tu passa, Deus te usa e depois te leva. Sim. E essa troca de lugares, que eu já ouvi algumas pessoas até comentando que isso é Deus que direciona e não tem que estar pedindo autorização para ninguém, eu já sou muito contra isso. Eu já penso assim, não, se o Senhor me movimentar e querer me levar, ele vai trazer algumas confirmações, ele vai, né? E o Senhor começa a tirar o nosso coração daquele lugar também, porque a gente se apega no local, no ambiente que a gente congrega, né? Mas
antes de eu me movimentar, eu vou lá conversar com os meus pastores e pedir uma transferência, uma carta de recomendação. Sim, sabe por quê? Porque Deus respeita a autoridade. A Sim. autoridade imposta, Deus respeita a patente. Quando Moisés está no monte orando e Deus vai responder Moisés, olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, desce e fala com o teu povo. O povo não era de Deus? Sim. Não foi Deus que tirou do Egito? Mas Moisés era o líder sobre o povo. Ah, Samai tá ligada. Moisés é o líder, a patente está sobre Moisés. Então, como é que Deus vai falar só com você e não vai dar um entendimento para o seu líder? Você volta no Samuel. Samuel está ouvindo a voz e ele não está entendendo, mas quando ele pergunta para o líder fala, ó, se você ouvir de novo, diz, eis-me aqui, Senhor. Porque Exatamente. o entendimento está no líder, a visão, Deus dá para o líder, respeita. Exatamente. Então, vamos encerrar o nosso papo de fé de hoje. Vitor, nós te agradecemos de coração por compartilhar conosco o teu testemunho, suas experiências e tudo que você tem vivido na fé com o Senhor. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente, prosperar o seu ministério e que possa te usar mais e mais, né, alcançando vidas, porque este é o propósito do Senhor. Que as vidas sejam alcançadas. Nós sabemos que estamos vivendo o último momento da igreja na Terra. Tudo está direcionando para esse acontecimento que a gente almeja tanto mais, que a gente hoje é instrumento. Então que o Senhor venha te usar mais e mais e que essa chama não se apague. Eu quero aqui agradecer por essa oportunidade, eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar aqui no podcast Papo de Fé, que eu tenho certeza que tem semeado, né, boas sementes no coração de muitas pessoas. Eu agradeço a você, Samai, por nos receber aqui tão bem, né? Me sinto muito honrado de estar aqui. E que Deus abençoe cada um dos ouvintes aí. Você também que quer acompanhar um pouco do trabalho do Vitor, segue aí nas nossas redes sociais também o Instagram dele. Ali você vai poder, de repente, dar uma olhada de como é que é as ministrações dele. Tu tem que compartilhar mais sobre as suas pregações. Eu preciso postar mais. Às vezes a minha esposa fala comigo que tem que se marcar, mas às vezes a gente sabe que eu não me preocupo tanto assim. Mas é porque tem bastante agenda, mas é bom porque aí às vezes a pessoa consegue acompanhar ali até esses próprios vídeos. Eu louvo a Deus quando eu chego numa igreja e tem uma equipe de mídia lá e fala, olha, vai sobrar aqui um pedacinho do bolo pra mim. Oh meu Deus, mas eu vou postar mais, vou aparecer mais lá. Isso, mas é uma bênção, irmãos. Convidem ele, né? Quem estiver vendo esse vídeo aí que seja da igreja, convidem ele para pregar na sua igreja, que é uma bênção do Senhor, usado pelo Espírito Santo de Deus. E agradeço a você que assistiu até aqui. Fique com Deus. Peço que curta, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.